Estamos ainda caminhando aí no Antigo Testamento, no período aí dos patriarcas. A gente está aí na lição de número 6, transformação de Jacó. Lição de número 6. Estamos no período patriarcal, certo? Dos pais da fé. A gente viu Abraão, a gente viu Isaac. A última ministração que a gente ouviu foi sobre Isaac. E como ele, em meio de uma situação bem difícil, né, na vida dele, se renunciando várias vezes, teve que abrir mão dos seus direitos e tudo mais, mas ele alcançou um testemunho muito bonito, né? As pessoas em volta dele declararam, né? Sabemos que o Senhor é contigo. E hoje nós vamos ver algo sobre o filho de Isaac. Na verdade, ele teve 2 filhos, né? Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. A gente vai ver um pouquinho sobre a história desses 2, principalmente de Jacó. Muito bem, abra sua Bíblia lá no capítulo 25, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 22. Vamos ter aí o nascimento, ou pelo menos o nascimento aí de Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 25, versículos 22 a 26. Diz assim: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isto? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Pensando um pouquinho ainda de Isaac, né, já que a gente estava conversando de Isaac na aula anterior, Isaac com 60 anos é pai. Então a gente pode ver também, ele foi pai bastante tarde, né? E depois, daqui a pouco a gente vai ver a dificuldade dele ainda, né? De ver, inclusive de conseguir discernir quem era Esaú, quem era Jacó. Mas enfim, Isaac foi pai muito tarde, né? E de alguma forma houve alguns erros aí na educação de Esaú e Jacó também. A questão, né? O Jacó, Isaac gostava mais de Esaú, que era o primogênito, que era o primeiro. Já a Rebeca, sua esposa, gostava mais do filho mais novo, Jacó, que seria o segundo, né? E por aí vai. Mas o que nos chama a atenção neste texto é justamente, naquela época não havia ecografia, né? Hoje em dia ela estava charada, né? Porque ela estava sentindo que tinha um certo desconforto, né, na gravidez, havia movimentos assim bem estranhos no ventre dela, e ela foi consultar a Deus, e aí Deus, né, que vê o interior nosso, né, disse: tem 2 nações no teu ventre. Isso se confirmou então quando ela deu à luz, veio 2 meninos. Então essa ideia, né, porque eles não tinham como verificar antes, ou até tinha de repente apalpando, não sei, mas acredito eu ainda que não conseguiam definir, né, essa gestação de gêmeos, a qual ela estava gestando ali, e nasceram então 2 meninos, 2 rapazes. Um então, já quando nasce, já vem coberto de pelos, né? E aí então chamam ele de Esaú. O significado de Esaú pode significar peludo ou cabeludo. Então, já pela característica física dele, geralmente naquela época dava-se o nome de acordo com a característica da pessoa. O nome não apenas falava
identificava a pessoa, mas ela ia um pouco mais além da identificação, mas ela falava algo do ser da pessoa. Havia uma expressão muito mais profunda do que apenas um nome, né? E Jacó, o nome então significa ele agarrar o calcanhar, ou ele age traiçoeiramente, né? Então isso dá um entender, né? De repente uma expressão que desse a entender alguém que engana a outra pessoa, né? Então não é um nome muito, como eu posso dizer assim, muito legal de se receber, né? Mas de alguma forma esse era o nome de Jacó. Muito bem. Já então essas duas gerações, já dentro do ventre, já a coisa já não andava bem, e Deus já falou, olha, era um relacionamento conflituoso. Vamos ver lá agora no capítulo 28 ainda, os versículos... Não, a gente não está no capítulo 28, a gente está no capítulo 25, o versículo 28. Aqui a gente tem a diferença, né? Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Então a gente pode ver as preferências do pai e da mãe. No momento em que nós damos, né, a preferência ou por um ou por outro, a gente está fazendo diferença. E aí é complicado, né? Quando a gente faz diferença entre os filhos, eles logo notam. Então isso pode gerar futuros problemas para o casal. E às vezes acontece o casal às vezes privilegiar um, né? Não que os filhos todos vão ser diferentes, né? Então tem que educar igual, tá? Nem sempre a mesma estratégia vai dar certo para todos, mas alguns princípios precisam ser iguais, né? Principalmente a justiça. Lá em casa é assim, né? Se você dá alguma coisa, o outro já fica, né? Você tem que tentar ser o mais... se você dá um serviço para um e não dá para o outro, por que não precisou fazer, né? Então você tem que dar um serviço para um, já tem que dar um outro serviço para o outro, né? Mas enfim, a gente tem que tentar fazer o mais justo possível. Então é essa ideia dessa questão. E aqui eles dão, um dá preferência para um e o outro dá preferência para o outro, e isso acaba dando aí um mal-estar na família. Continuando então, no capítulo versículo 28 em diante ainda, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure. Primeiro ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Jacó não era bobo, esperto o rapaz, né? Aqui Esaú está vindo da caça, pelo que parece não foi muito bem sucedido na caça, e ele já estava ali com a comida de cor vermelha, a comida era avermelhada, e quando Esaú vê aquilo, ele já estava com fome, ele fica desesperado, né? Então ele vem de uma situação realmente, ele devia estar com muita fome nesse momento, né? A gente pensa, deve ter vindo com fome. Não, ele realmente estava, quando ele fala quase morrendo, né? O que me adianta, né? Ter o meu direito de primogenitura, mas morrer, certo? E por causa disso também é chamado de Edom, porque a comida era vermelha, e Edom tem o significado de vermelho. Então depois vem as tribos edomitas. O que são essas tribos edomitas? Eles eram vizinhos de Israel, que lá na frente, quando Israel vai sair do Egito, vai peregrinar, vai tentar entrar na terra prometida, que era Canaã,
tem os edomitas, filhos de Esaú, que vão impedir a entrada, ou eles passarem pela terra deles. E lá na frente, esse povo edomita, lá na frente eles vão dar problema. A Bíblia aqui só menciona, né, faz essa relação de Esaú com Edom, e eles ficam morando naquela região próxima de Canaã, e lá na frente vai ter conflito entre os israelitas e os edomitas, que na verdade eram parentes, né? Mas lá na frente isso dá problema. Muito bem, aqui então Esaú, ele libera o direito de primogenitura. O que é esse direito de primogenitura? O filho mais velho geralmente recebia, até na hora de servir a ceia, um pedaço maior, ou melhor pedaço, certo? Ele tinha direito à bênção patriarcal, ele tinha direito a mais terras, ao gado, certo? Os outros filhos, eles tinham que ir se contentando com aquilo que é sobrando. E quando Deus fala com a mãe Rebeca, ele já fala de que o mais novo, o mais velho serviria ao mais novo. Isso já era profético já. E quando então isso acontece, essa troca da primogenitura, apenas está se cumprindo aquilo que já havia sido revelado. E o texto bíblico termina o capítulo 27 da seguinte forma: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Aí a gente fica pensando, poxa, mas ele tinha acabado de afirmar, o que adiantava o direito de filho mais velho se ele fosse morrer de fome? Vamos pegar e puxar isso para o Novo Testamento, vamos tentar entender isso diante de um princípio, de repente, cristão, ou de fé. O Senhor Jesus também disse que quem toma mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse que quem ama mais a sua vida do que a Ele não merece estar no reino de Deus. Então, a gente tem que estar ciente de que quando nós fazemos uma aliança com Deus, nem a morte pode nos separar dele. De que não existe nada mais importante do que Ele. Em nosso contexto, talvez isso pareça um pouco estranho, porque o nosso contexto é muito pacífico em relação à fé. Agora, em vários países, as pessoas lutam pela fé. As pessoas pagam alto preço pela fé. Em muitos lugares, você se dizendo cristão, você está abrindo mão da sua vida. Então, Esaú, de repente, é um exemplo daquelas pessoas que não fazem jus, digamos assim, a aliança que eles uma vez fizeram. Que são aqueles que iniciam uma obra, mas que olham para trás. São aqueles que não estão dispostos a falar sim para Jesus, né, debaixo das dificuldades das lutas. Que diante dos desafios não são perseverantes. Então, parece aqui que ele não seria digno, né, do reino de Deus, do propósito que ele tinha fechado. Então, Esaú aí abre mão do direito de primogenitura e acaba dando esse direito para Jacó. Mas Jacó, acredito eu, que já conhecia Esaú, sabia que não era de graça que ele ia simplesmente abrir mão. Você jurou? Jura? Tá, beleza. Mas mesmo assim, Esaú não tinha entregue de coração a primogenitura. Por quê? Depois, a gente vai ver agora, Jacó então arma aquela situação, na verdade a mãe de Jacó arma uma situação ali para ele receber a bênção do pai, e Esaú fica extremamente nervoso porque Jacó fez aquilo com ele, mas na verdade, não sei se ele esqueceu, né, do que ele tinha feito já, que ele na verdade já tinha dado o direito de primogenitura, não tinha direito nenhum de ficar bravo com Jacó, porque ele já tinha dado a palavra dele. Vamos ver então esse texto lá no capítulo 38. É o capítulo 27,
versículo 38 e 41. Não, esse a gente acabou de ler. Ah, tá. 28, versículos 1 a 5. Capítulo 28, versículos 1 a 5. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção. Ele ordenou. Ah, não, esse aqui é outra bênção já. Estou meio perdido aqui. 38 e 41. Ah, tá. É do capítulo 27. Capítulo 27, versículo 38 a 41. Agora sim, agora vai. Então, capítulo 27, versículo 38 a 41 diz assim: Esaú pediu ao pai: meu pai. Ah, não, ainda é outra vez. 26 a 30, 27, 26 a 30. Isso, agora sim. Capítulo 27, versículos 26 a 30. Então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Então Isaac acabou de abençoar Jacó. Mal tendo ele saído da presença do seu pai, seu irmão Esaú chegou da caça. O que acontece aqui? Na verdade, Rebeca havia ouvido, né, o velho Isaac chamando o filho Esaú para passar a bênção para ele. E Rebeca, como gostava mais de Jacó, pensou: eu não vou deixar o meu filhinho querido, né, deixar ele para trás. Então ela arrumou toda a questão lá, preparou um cordeiro, mandou Jacó levar para ele. Jacó se preocupou: mas mãe, e se o meu pai souber? Não, ele não vai saber. Então, porque ele é muito peludão, eles pegaram o pelo da cabra, colocaram sobre ele, enfim, pegou a roupa de Esaú para pegar o cheiro de Esaú. E até foi interessante, Isaac pede para Esaú, no caso, Jacó dá um beijo nele, e quando ele aproxima para dar o beijo, ele cheira a roupa, né, e fala: opa, esse aqui é Esaú mesmo, né? Pelo cheiro ele reconheceu. Claro, se a gente for pensar aí, se ele foi pai com 60 anos, se os meninos agora tivessem o quê? Uns 15 a 20 anos, já estava perto dos 80 já, né? Então realmente já estava com a idade avançada e não conseguia ver muito bem. Muito bem. Eles conseguiram então dessa forma a bênção. Qual era essa bênção? Você pode ver que essa bênção ela está muito relacionada a riquezas, tá? Ao orvalho. E por que o orvalho? Né? Porque naquela região chove pouco, então o orvalho tem um papel muito importante na agricultura. Então o orvalho para eles é algo muito precioso. E ainda diz o seguinte, né? Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Significa o quê? Que da família ele seria superior. E os outros filhos da sua mãe, significa os irmãos, ou enfim, o irmão, teria que se prostrar, ser inferior. E ele pensando que era Esaú. Na verdade, estava abençoando a Jacó. Então, na verdade, a bênção de Jacó aqui, ele está recebendo a autoridade. Está recebendo a autoridade. E agora, Esaú teria que se submeter à liderança, à autoridade de Jacó. Muito bem, o texto no versículo 20 e 30 diz o seguinte, que quando Jacó sai, mal tinha saído, quem volta da caça foi Esaú. Quase que os dois se pegam ali já, né? Vamos ver agora o versículo 38 a 41. Então, Esaú fica bravo, né? Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis,
distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A bênção é meio estranha, né? Porque ele tinha passado a bênção, ele ia orar o que agora? Né? Que o orvalho se reparte em dois e caia tanto sobre você quanto sobre o seu irmão. Não, já tinha destinado o orvalho sobre o mais novo. E, então é engraçado porque é tão séria a palavra, eles honravam tanto a palavra, que a palavra era uma só. Eu não posso falar uma coisa para você e prometer algo para você, mas prometer a mesma coisa que eu prometi para você, prometer a mesma coisa para ele. Porque o que era destinado a um era destinado a um. Só tinha uma bênção. A bênção da primogenitura só tinha uma. Ele não podia prometer a mesma bênção para um e para o outro. Se você tem, digamos, uma herança, né? Você tem lá, sei lá o que posso dizer, uma casa, né? Uma casa, tua herança. Você tem 2 filhos. Você tem que decidir para quem você vai prometer a casa. Você promete a casa para um, depois você vai lá e promete a casa para o outro também. Claro que você vai dar briga. Então a mesma coisa, a bênção de primogenitura só tinha uma, só era uma. Não podia fazer a mesma bênção para os 2. Então ele deu para um. A palavra então ela é tão séria. E muitas vezes, né, a gente vê pessoas prometendo a mesma coisa, não sei para quantas pessoas, né, e cumpre só metade. E Isaac aqui era muito consciente. Não, eu passei a bênção, agora o que vai sobrar é só o oposto, né? Se para o primeiro disse que ele teria terras férteis, você vai viver aonde? Longe das terras férteis. Vai falar o quê? Olha só o que ele diz ali. Distante do orvalho, porque tinha prometido o orvalho para o primeiro. Então a tua terra vai ser distante do orvalho. Seguindo, você viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Significa, vai ter que servir teu irmão. Se eu falei que do primeiro que ia se sobrepor, que os outros iam se prostrar diante dele, então você vai ser o cara que vai se prostrar. Não tem como inventar algo, né? A gente tenta, não é bem assim, né? Não, pois é, não, eu falei, não, mas não era bem assim. Isaac estava, mesmo que ele amasse mais a Esaú, que ele quisesse que Esaú recebesse essa bênção, ele não podia dar essa bênção para Esaú. Eu fico pensando às vezes até onde a gente fica falando aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Até onde a gente quer agradar as pessoas. É lógico que Isaac, se ele pudesse, ele ia agradar a Esaú, é lógico, e ele justamente ele queria fazer isso, mas ele sabia que a bênção era uma só. Então um ensino para nós, né? O quanto nós honramos a nossa palavra. Se eu falei, está aqui, pronto. Não posso falar o oposto agora. Tenho que, mesmo obrigado, mesmo contra a minha vontade, eu vou manter minha palavra. Não é isso que eu quero, mas vou ter que manter. E a última dessa bênção aí, né? Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Pelo menos uma esperança. Quando você não aguentar mais a escravidão que o teu irmão vai impor sobre você, você vai se libertar. Então você vai arrancar desse, mas vai ser pela violência, porque diferente não vai ser. As palavras não são muito animadoras, né? Você recebeu a bênção dessa, melhor ficasse sem, né? Essa bênção aí é aquele tipo de bênção que você fica misericórdia. Mas enfim, era o que havia sobrado. A culpa era de quem? De Jacó, porque enganou o pai. Esaú já tinha feito isso faz tempo. Vocês lembram quando ele tinha acabado de vender a primogenitura pelo prato de lentilha? Ele vendeu. Por que ele está bravo agora? Ele não teria motivo para ficar bravo.
então a culpa é de Deus, porque Deus já tinha destinado isso antes mesmo deles nascerem, né? Eles já não tinham nem nascido, Deus já falou: o mais novo vai se sobrepor ao mais velho. Enfim, continuando, a gente sabe que esse relacionamento só podia dar errado, né? Olhando pelo histórico, a gente vê que só podia dar em briga mesmo, e não deu outra, né? O que Esaú prometeu foi matar o irmão dele. Veja lá no versículo 41, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Meu pai está velhinho já, daqui a pouco vai começar o luto, né? Vou respeitar, deixa o velhinho morrer primeiro, deixa passar os dias de luto, e eu vou me vingar, vou matar Jacó. Olha que bênção, que família, né? Misericórdia. Parece assim, bem, muito parecido com aquilo que aconteceu com Caim e Abel, né? A rispa entre irmãos, e aqui parece que a coisa ela anda muito próxima, né? Ela anda muito próxima, um querer matar o próprio irmão. E Isaac então percebe essa rispidez, e ele então chama o filho Isaac e manda ele para uma outra terra, para que ficasse longe de Esaú, e também que casasse com alguém que fosse, porque ele não se agradava das mulheres cananitas, porque os cananeus eram muito idólatras, havia muita idolatria naquela região, e ele então que preservasse a fé dos filhos, ou pelo menos de Isaac, né? O que acontece? Veja lá no capítulo 28, versículo 1 em diante. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou. Aí você pergunta, deu-lhe a sua bênção, mas já não tinha dado a sua bênção? Que bênção ele deu agora? Já não tinha dado a bênção? Poxa, então para Jacó tem bênção sobrando. Já vai chegar lá. Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus, olha só agora, presta atenção naquilo que Isaac está falando, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Qual é a bênção que Isaac passa agora para Jacó? A bênção de Abraão. Aquela bênção que Deus tinha prometido para Abraão: essa terra eu vou dar a você e a tua posteridade, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Vocês lembram dessa bênção? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa mesma bênção, agora, essa bênção ele não tinha dado antes. Essa bênção não veio quando Jacó, né, deu um jeitinho lá para enganar o pai. Agora esta bênção de Abraão vem sobre Jacó. Antes era uma bênção mais terrena, de riquezas. Agora vem o que? A bênção espiritual. E toda a herança de toda a terra. Essa ele não tinha passado na primeira oração. Interessante, né? Que agora sim é que ele transfere sobre Jacó. Ele reconhece que Jacó é aquele que Deus tinha escolhido para receber a aliança, que estava sobre Abraão, estava sobre a vida dele, e agora ele transfere essa bênção para Jacó. Então, esta é aquela bênção que diz lá no início, né, que Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção. Então, a bênção que era de Isaac, a bênção que Isaac recebeu, esta bênção ele lança agora sobre Jacó. Então, é interessante a gente observar isso. Então Jacó é abençoado pela segunda vez, e agora então parte para uma outra terra,
justamente para preservar a fé. Agora a gente está olhando uma preservação da fé, por causa da questão cananita em volta deles. Veja lá agora no capítulo 28, versículos 12 em diante, ele tem uma experiência com Deus. Versículo 12 diz assim: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, no seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado deles estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e a espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. A gente já leu esse versículo em algum lugar? Parece que é aquela mesma coisa que Deus falou para Abraão, que Deus falou para Isaque. Agora Deus confirma, agora da boca de Deus, que Jacó recebe essa promessa. Aquela bênção que Isaque agora tinha acabado de passar para ele, antes dele sair de casa. Deus confirma agora que aquela bênção está sobre Jacó. Aquilo que Deus já tinha profetizado para Rebeca, antes deles nascerem, está se cumprindo agora. Então a gente pode ver Deus escolhendo, Deus ungindo, fora dos propósitos humanos. Se a gente acha que culturalmente, dentro da cultura deles, eles tinham umas certas crenças, a gente pode ver que Deus precisa estar acima das nossas culturas, acima das nossas crenças, acima dos nossos juízos. Deus não obedece à cultura humana, Ele cria a sua própria cultura. E muitas vezes a gente está muito cegado, Deus age dessa forma. Será? Deus é Deus, e Ele pode agir de uma forma como Ele quer. Ele não precisa do conselho humano. Mesmo que às vezes a gente seja tentado, Deus, estou com tal problema, e a gente já dá uma sugestão. Por que não, Deus, eu te peço que você podia resolver dessa forma, A gente já dá a sugestão para Deus. Mas Deus é aquele Deus que se reserva, porque é Ele que é Deus, nós não somos. Mesmo que a gente pode até determinar, Deus, eu determino. Até eu estava em São Paulo, agora algumas semanas atrás, fazendo casamento, e aí conversando com alguns dos convidados. Um deles, a filha dele faz eventos para casamentos assim, e uma noiva ia fazer um evento fora, evento ao ar livre, um casamento ao ar livre. E aí a cerimonialista, a filha dele no caso, ela chegou e falou assim: querida, seria bom a gente ter um plano B, porque vai que o tempo fecha, vai que chova aquele dia, seria bom a gente ter um plano. Não precisa, porque eu já orei, já está determinado, já foi orado. Mas mesmo assim é bom ter um plano. Não vai ter, não precisa, não há necessidade. Já foi, ok, respeitamos. E o que aconteceu no dia? Infelizmente, caiu uma chuva que acabou com aquela decoração toda que havia sido feita. E o que acontece? Deus, Ele tem prazer em atender as nossas orações. Ele se alegra, Ele gosta de atender as nossas orações, quando elas são feitas segundo a vontade dEle. Agora, Ele não se obriga a fazer a nossa vontade. Ele não é obrigado a fazer a nossa vontade. Ele faz a vontade dEle. Nós, que nós devemos nos submeter à vontade dEle. Então, amados, aqui a gente pode ver nessa história, Deus escrevendo a história fora dos conceitos da época, preconceitos da época. E aí eu às vezes me questiono, qual é a forma de Deus escrever a história nos nossos dias, no nosso contexto? O que a nossa cultura diz de padrão de certo e errado? Estamos dispostos a andar contra a cultura? Estamos dispostos a andar contra a opinião de muitas pessoas? E é o que aconteceu. E mesmo nós, homens de Deus, como Isaque, somos muitas vezes surpreendidos com a vontade de Deus, que é contrária à nossa.
Isaac, se fosse da vontade de Isaac, quem ia levar a herança? Era o filho mais velho, era o querido dele. E toda a cultura apoiava essa opinião. Tudo apoiava essa opinião. Mas não Deus. Deus tinha escolhido diferente. Mas Isaac não era um homem de Deus. Isaac era um homem de Deus. Assim como essa irmã era uma irmã que temia a Deus e orou a Deus com fé. Ela orou com fé, mas talvez não segundo a vontade de Deus. Assim como Jesus falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então essa é a mudança de mente que Deus quer causar na nossa mente. A mudança de cultura, a mudança de parâmetros, né? Onde nossos parâmetros, nosso padrão talvez está muito arraigado, né? A cultura nossa. O que Deus tem que mudar na nossa mente ainda? Onde nós estamos presos? Aqui em Esaú nós estamos presos. Que conceito nós ainda estamos presos que Deus tem que nos libertar? Muito bem, continuando essa história então, ele viaja, tem um encontro com Deus, Deus fala com ele, né? E quando Deus fala com ele, Jacó ele tem uma atitude muito interessante. A partir do versículo, capítulo 28, a gente está lendo 28, versículo 12 a 19. A gente já leu até o 19, deixa eu ver aqui. Continuando então. Quando Jacó acordou do sono, versículo 16, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu ao nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui então Jacó, ele tem essa atitude de consagrar a Deus. Ele diz: nossa, eu não sabia, estava na porta da casa de Deus e não sabia. Então é chamado aquele local de Betel. El é a terminação de Deus, né? Bet, de repente seria casa, então casa de Deus, Bet-El. E ele faz uma aliança com esse Deus. Esse Deus que falou com ele, esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, certo? Que a gente já vai emendando ali. E ele diz: olha, se esse Deus que falou comigo, esse Deus de Bet-El, ele me levar e me trouxer de volta em segurança, eu vou consagrar a ele os meus dízimos. Então, de tudo que ele receberia, ele iria dar um dízimo. Então, algumas pessoas dizem: mas é que o dízimo foi instituído lá por Moisés. Não, antes de Moisés escrever a lei, homens já sempre se dispuseram, homens que fizeram aliança com Deus já sempre estiveram dispostos, né, a doar os dízimos. Muito bem, passou então essa experiência, foi à casa de Labão, e nós temos essa história então descrita lá em capítulo 29, Gênesis 29, versículo 15 em diante, onde ele encontra Labão. Ele encontra, na verdade, primeiramente Raquel, que é filha de Labão. Depois então ele vai lá conversar com Labão, e ele começa a trabalhar, fica lá alguns meses trabalhando com Labão, até que Labão chama ele. Lá no versículo 15 em diante diz assim: quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse:
trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Talvez aí na sua Bíblia esteja diferente lá, né? Quando fala sobre Lia, Lia tinha olhos meigos. Talvez está escrito aí na tua Bíblia que ela tinha olhos pálidos, ou enfermos ou feios, tenros, né? Sem brilho, certo? Olhos sem brilho, enfim, ela não era tão bela. Vamos resumir talvez numa palavra, né? Ela não era aquela que enchia os olhos, né? Já porque ele faz um contraponto aqui com Raquel, né? Mas Raquel era bonita e atraente, então a mais velha não era tão bela como Raquel, a mais nova, e Jacó se apaixonou pela mais nova. Vamos fazer um negócio, então tudo bem. Como naquela época geralmente se tinha que dar o dote, então eu vou trabalhar, então meu dote é 7 anos de trabalho para você, e você me dá a sua filha Raquel. Trato feito, beleza, então fechado. Veja só a sequência dessa história aí. Versículo 19. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Esse texto é muito bonito, né? Nossa, olha só. O tempo passou voando, a paixão é linda, né? Rapaz todo eufórico. E aí, versículo 21. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Muito bem. Labão, cara liso, né? Pegou, empurrou a mais velha. Já era mais velha, né? Não era tudo, né? Não é aquela beleza toda, como diz lá em cima, né? E de uma forma ou de outra acabou, né? Levando Lia. Aí você pode se perguntar, mas vem cá, Jacó não percebeu? À noite, né? Naquela época você tem que pensar que não havia iluminação pública, né? Muito menos lâmpada. Então a iluminação era precária, né? De repente Jacó já tinha tomado um vinho, outro vinho, né? Não sei como é que era a celebração, mas de um jeito ou de outro só foi ver na manhã seguinte, quando já tinha acontecido tudo, né? E olha a frustração. Versículo 25. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. O cara não era bobo, né? 14 anos de trabalho na boa, né? Esse cara aí é liso. Jacó concordou. Imagina, o cara já era todo apaixonado, ficou 7 anos trabalhando. Imagina a frustração, né? Amando ela, pensou agora só alegria, e chega na outra manhã, vê aquela frustração. Passou aquela semana de núpcias com Lia. Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com a Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Ainda bem que ele não exigiu 7 anos para depois entregar, né? Ainda bem que ele ainda foi bem generoso, né? Pensa, Labão era um cara legal. Ainda pegou, esperou só uma semana de núpcias, né? Já que era costume, então uma semana de núpcias, e aí depois entregou a Raquel. E também Jacó teve então Raquel e Lia. Parece, eu não sei, eu no meu interior fico pensando assim, acredito que nesse momento Jacó ficou pensando na vida dele, né? Naquela uma semana de núpcias para ele, acho que semana de núpcias deve ser uma semana alegre, né? Uma semana
feliz e tal, mas acho que naquela uma semana de núpcias passou um filme na cabeça dele, assim, eu acho, do passado dele, né? Das coisas que ele aprontou, daquilo que, né, da forma que ele saiu da casa do pai dele e da forma que ele, enfim, acredito que aquilo tudo Deus estava moldando Jacó e com certeza aquilo fez algum efeito na vida dele. Muito bem, Labão não somente nessa questão de matrimônio era um cara liso, mas ele já era um cara assim bastante complicado na negociação. Então a negociação sempre foi bastante difícil. Eu não vou ler todos os detalhes aqui, mas aí ele mudava, né? Não, agora só as malhadas, que são as duas ovelhas, né? Não, agora não é mais malhada, agora, porque aí só dava malhada, né? Aí, não, agora só são as brancas. Daí, tá, então beleza, então só são as brancas. Daí só dava branca. Aí, por aí vai, né? Então foi mudando o salário e quem mais enriquecia com isso tudo era Jacó, né? Jacó acabava enriquecendo. Veja lá no capítulo, deixa eu ver aqui, está Jacó 23 a 30, a gente já leu. Antes disso, vou falar de Raquel, né? Capítulo 30, versículos 1 a 3. Porque o que acontecia? Lia tinha filhos e Raquel não tinha filhos. Olha só o que acontece, capítulo 30, versículo 1 em diante. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Situação complicada, né? A falta de filhos gerando até agora aqui uma discussão conjugal, né? A Raquel brigando com Jacó para que ela tivesse filhos, e ela disse que estava tão angustiada ao ponto de morrer. E Jacó disse: eu estou no lugar de Deus agora, de poder dar filhos ou não dar filhos, né? Isso é uma questão que não está dependendo de mim, né? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Naquela época eles tinham essa concepção de que a própria serva, a escrava, poderia gerar filhos no lugar dela. Então ela adotava esse filho como se fosse dela. Então, de alguma forma ou de outra, seria filho dela. Tipo uma barriga de aluguel. E Jacó, pelo que parece, gostou da ideia, não sei, mas de alguma forma ou de outra acabou tendo filhos com ela. Vai ter filhos também com Lia, vai ter filhos com a serva de Lia também, porque Lia acaba achando interessante essa forma aí de ter filhos, então também acaba dando a serva dela para ter filhos com Jacó. Jacó tem filho com a serva de Lia. Aí a gente esbarra numa questão: poxa, mas então o Deus do Velho Testamento é outro Deus do Novo Testamento. Não pode. Poligamia agora é liberada por Deus. Aí essa questão ela vai aparecer lá no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 19, chegam pessoas questionando Jesus. É lícito o homem dar carta de divórcio? A questão de separar-se. E Jesus diz: de forma alguma. Mas então por que Moisés, né, deu essa liberdade do homem se separar? Ele falou: Moisés, pela dureza do vosso coração. Mas no início Deus criou o homem e sua mulher, e daí Jesus então volta ao princípio que havia no início. Eu vejo naquelas palavras de Jesus como uma restauração do relacionamento conjugal primário, como Deus havia instituído. Deus parece que então abre uma certa lacuna na história, no qual este pecado não foi atribuído, não foi, digamos assim, mesmo que a gente vê sempre isso dando problema no relacionamento conjugal, né? Uma mulher contra a outra. A gente pode ver que Raquel e Lia, elas tinham dificuldades uma com a outra. Aqui a gente acabou de ver que Raquel tinha ciúme de Lia. Então isso sempre não foi saudável.
Mas Deus parece que abre uma lacuna que é fechada com Jesus, que diz, olha, lá foi permitido, mas no princípio não foi assim. Então Jesus ele restabelece o princípio do Gênesis, capítulo 2, onde Deus institui então homem e mulher. Então essa restauração do relacionamento conjugal inicial. Claro que depois Raquel acaba tendo filhos, capítulo 30, versículo 22 em diante. Veja lá no versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou-me de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então José é desse relacionamento de Jacó com Raquel, e a gente vai ver que a história de Israel ela vai continuar com José agora, né? E isso a gente vai ver semana que vem, quando a gente voltar de novo a estudar um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento, ok? Então a gente vai estudar um pouco mais a partir de, ainda terminando a história de Jacó e indo então para José. Muito bem. Se é isso para hoje, vamos terminar com uma oração ainda. Pai, muito obrigado por este momento tão especial. Obrigado, Pai, querido, pelos ensinos que temos da história da vida de Jacó. Pai, querido, que possamos, da mesma